Olá! O universo não é tudo que existe, não é tudo que existiu e não é tudo que existirá. Bem-vindos ao canal Observatório 7, um canal do YouTube focado em vídeos, mas que está fazendo sua primeira experiência com podcast. Você está numa série especial de teologia, onde nós estamos estudando o livro de Gênesis e seus 11 primeiros capítulos. Não deixe de ver os episódios anteriores, senão você não vai entender a continuidade desse estudo. E nós estamos trabalhando numa perspectiva de leitura atentiva da Bíblia, um método que já explicamos nos estudos anteriores, nos podcasts anteriores. O canal Observatório 7 é um canal focado em teologia, história, arqueologia, antropologia, filosofia, ciência e arte. Seja muito bem-vindo, entre lá no canal do YouTube e participe se inscrevendo, acionando o sino de notificações e dê uma olhada nos vídeos. Esse é um podcast, lá tem vídeos com séries especiais para vocês. Um grande abraço e continuamos aqui na nossa jornada a partir de Gênesis capítulo 1, verso 1. Muito bem, meus amigos, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, conversando agora um pouquinho sobre o que são os céus e a terra descritos em Gênesis capítulo 1 e ao longo dos outros versos desse capítulo. O que Moisés designa por céus e terra e o que ele está descrevendo que foram criados nesse momento? Por que não fala nada da criação do universo? Então vamos lá. Céus e terra geralmente é compreendido como um merisma na Bíblia. O que é um merisma? É aquele tipo de declaração de opostos para indicar uma totalidade. Então, eu vou falar sobre uma pessoa e digo assim, olha, aquele amigo meu ali, ele trabalha dia e noite. O que eu quero dizer com trabalha dia e noite? É um merisma para eu dizer que ele trabalha o tempo inteiro, ok? Quando Moisés usa o merisma céus e terra, ele está descrevendo a totalidade, tudo que existe em cima de mim, tudo que existe ao meu redor aqui onde eu estou. E esta é a percepção do profeta ao descrever com a sua própria linguagem a criação. É claro que o profeta está usando o vocabulário de um homem que viveu na Idade do Bronze, 1400, 1500 anos antes de Cristo, e uma linguagem que seja interessante para ser entendida em todas as épocas, em todos os lugares, por quaisquer pessoas, sendo elas crianças ou adultos, tendo elas estudo ou não, tendo elas o conhecimento profundo da palavra de Deus ou meramente que estejam ouvindo pela primeira vez. Então, esta é a perspectiva do profeta, alguém que está vendo alguma coisa e está descrevendo com as suas palavras. Esse termo, céus e terra, ele aparece umas 40 vezes na Bíblia. Você vai encontrar ele muito no livro de Gênesis, vai encontrar ele ao longo do período dos reis, você vai encontrar na linguagem dos profetas, por exemplo, o profeta Ageu diz assim, o Senhor promete que vai abalar os céus e a terra, lá no capítulo 2, versos 6 e 21. Deus não vai ali abalar o universo e o planeta Terra. Ageu está se referindo às imediações, ao local onde eles vivem, os céus e a terra, o planeta onde os seres humanos vivem. O profeta Joel, por exemplo, capítulo 3, verso 16, diz que o rugido do Senhor parte de Sião e fará céus e terra tremerem. Ele não está falando que das montanhas de Sião vai partir o rugido de Deus e vai abalar o universo, o cosmos, as galáxias. Ele está referindo céus e terra como as imediações daquilo que o ser humano vive. Você vai encontrar o próprio Jesus em Mateus 24, 35, Marcos 13, 31, Lucas 21, 33, afirmando que céu e terra passarão. Jesus não está dizendo ali que o universo passará. Ele está descrevendo sobre o planeta Terra, a vida do homem no planeta Terra, a história do planeta Terra vai ter uma interrupção. Como nós a conhecemos, ela vai terminar. E por fim você tem aí, por exemplo, Pedro
falando aí em 2 Pedro capítulo 3, verso 13, essa mesma ideia de uma intervenção de Deus em céu e terra. E Isaías capítulo 65, 17 e 66, 22, ele se refere a céus e terra para descrever novo céu e nova terra. Ele não está pressupondo de que Deus vai criar novamente um novo universo, todo o universo. A noção de céu e terra dele é o mundo onde eles vivem. E assim você tem que entender que ao ler a Bíblia, você está trabalhando com um profeta que tinha uma percepção de mundo muito menor do que a que nós temos hoje. E a percepção de mundo do ser humano, ela vai crescendo com o tempo. O que Deus revelou nesse verso, no primeiro verso aí da Bíblia, é que Deus é o criador de todas as coisas. Agora, da perspectiva de Moisés e para quem ele está falando, ele está contando ali sobre a criação da terra. Ele não está num primeiro momento falando sobre a criação do universo. Essa compreensão da criação do universo, ela pode ser subentendida posteriormente no texto, mas ela não é o sentido primário e imediato do texto. Não é o que o profeta tinha em mente quando ele escreveu. Moisés não tinha uma percepção do que é o universo. A visão astronômica deles, a percepção cósmica, cosmológica deles, era limitada ao mundo ao redor dele. Eles não tinham instrumentos para olhar para as estrelas, olhar para o cosmos, eles não tinham telescópios, eles não tinham nada disso. Então a percepção de mundo deles é ali. Veja, por exemplo, que nos dias antigos aí do Oriente Médio, você tem os reis da Síria, os reis acadianos, quando eles se descrevem como reis do império que eles conquistaram, eles se descrevem como soberanos do mundo. Sargão vai dizer, olha, eu sou o rei dos 4 cantos da terra. Esses caras têm um orgulho de dizer assim, nós mandamos no mundo. Mas o que é o mundo para eles? O mundo para eles é no máximo ali a Mesopotâmia e o que eles conhecem até a fronteira com a região da Anatólia, que hoje é a Turquia, e ao sul, os mares ali ao sul da Arábia. Esse é o mundo que eles conhecem com uma fronteira até o Egito. Então eles são governantes do mundo. O mundo é isso aí para eles. Quando você chega na época do apóstolo Paulo, alguns séculos depois, você tem já na era cristã, Paulo dizendo que o evangelho foi pregado para toda a criatura do mundo. Mas o que é esse mundo? O evangelho não tinha sido pregado, por exemplo, para os australianos, os aborígenes australianos que moravam lá isolados e ficaram lá até que os europeus chegaram lá muitos séculos depois. O evangelho não tinha sido pregado para os nativos americanos, porque nenhum apóstolo chegou até os povos nativos da América. Não. A visão de mundo de uma pessoa como Paulo, vivendo onde ele vive, é que mundo é o Império Romano. Esse é o mundo para eles. É a região onde Roma tem domínio. Então isso era descrito por eles como mundo. Mas essa visão do que é o mundo, ela vai se ampliando à medida que o ser humano vai descobrindo todas as coisas que Deus criou. Então, num primeiro momento, o que Moisés descreve como céus e terra é aquilo que está na vista dele, ao redor dele. Agora, a vista do ser humano, a percepção do ser humano, ela começa a se abrir, ela começa a ter um entendimento maior do que é todas as coisas que Deus criou. Por exemplo, quando na era cristã os navegadores atravessam o Atlântico e eles descobrem as Américas, esses novos continentes vão ser chamados de Novo Mundo. Então a visão do ser humano do que é mundo vai se ampliando. E é claro que os continentes americanos também foi Deus que criou. E ele começa a se questionar onde é que isso se encaixa no texto bíblico. Não é que o texto bíblico vai falar dos continentes americanos, mas ele vai ter uma percepção de que o profeta escreveu é maior do que ele mesmo. Maior do que o profeta, inclusive, podia compreender naquele momento. Então, passa-se há mais algum tempo, de repente, Galileu Galilei olha para o planeta Júpiter e, com sua luneta, ele vê as luas, as chamadas luas de Galileu. E já ali, antes dele, Copérnico e outros aí vinham dando essa ideia de que aquilo que os gregos olhavam para o céu e viam estrelas errantes, estrelas que tinham um movimento, e os gregos chamavam de planetas, esses planetas vão ser mundos.
Então você vai ter esses primeiros cientistas olhando para o céu e dizendo assim, tem novos mundos aí em cima. E a gente começa a perceber que tem outros mundos além do nosso. E aí você vai avançando na história, até que finalmente, já na era moderna, Edwin Hubble, um astrônomo que deu nome ao famoso telescópio, ele olha do seu telescópio a constelação de Andrômeda e ele percebe que uma parte luminosa dessa região aí é uma outra galáxia que tem todo um outro conjunto de estrelas. Então são outros mundos, num outro conjunto de mundos e de galáxia, e ele começa então a entender que a coisa é muito maior do que a gente sonhava. E hoje nós temos uma visão cósmica muito mais ampla do que é tudo. E tudo é aquilo que Deus criou. E atualmente nós não temos certeza se a gente já conhece tudo. A gente está se questionando, por exemplo, se tem mais coisas do universo que a gente ainda não percebeu, ou até se existe mais de um universo. Então, o tudo para nós vai se ampliando. Mas quando a gente lê a Bíblia, nós temos que primeiro pensar como pensou o escritor da Bíblia para o público dele e aquilo que eles poderiam naquele momento entender. Naquele momento eles não podiam entender sobre galáxias, naquele momento eles não podiam entender sobre outros planetas, naquele momento mundo para eles era a totalidade, céu e terra, daquilo que estava ao redor deles, ok? Então, você percebe que existe uma descrição no capítulo 1, verso 1, dessa criação, meio que uma visão do que Deus fez no todo, e aí é descrito a terra, que é esse todo, como sem forma e vazia, e as trevas e o abismo e as águas na qual o Espírito de Deus está pairando sobre elas. O que isso significa? O que tudo isso significa? Uma das perguntas mais feitas lá no nosso grupo foi o seguinte: o que é esse abismo? Esse abismo é o espaço sideral? Alguns perguntam assim, esse abismo é o espaço entre as estrelas? Não, não é isso. Veja, eles não tinham essa compreensão ainda de um espaço cósmico, como nós podemos ter hoje através do uso de instrumentos. Então, o que ele descreve como abismo ali, ele está vendo uma terra que ela é informe, é uma substância que não tem forma, e aquilo que são trevas, escuridão, é descrito como abismo. Por exemplo, a mesma palavra abismo é utilizada para as profundezas do mar, para buracos muito profundos na terra, especialmente para as profundezas do oceano. A gente vai ver depois, mais lá adiante na história do dilúvio, que se romperam as fontes do abismo. Okay? Então, são entranhas da terra, de onde você tem aí os oceanos, as fossas oceânicas e todo esse ajuntamento de águas num contexto que você não enxerga a profundidade. E o que é o sem forma e vazio? Bom, a percepção que nos dá num primeiro momento é que esse planeta ele tem uma forma de água, que nós não sabemos dizer se essa água é líquida, se ela é gasosa ou se ela é como gelo no estado sólido. Dá mais a impressão de ser água realmente no estado líquido, e ela é descrita como sem forma e vazia. Esse sem forma é tal qual a palavra sem forma, e o vazio tem um sentido de inabitado. O texto está dizendo o seguinte, olha, não tinha ninguém na terra. E isso é muito importante para a gente entender as explicações depois sobre a teoria da ruína e restauração, que eu já vou mencionar para vocês. Então, o que é o sem forma e vazio? O hebraico tem uma expressão aqui que é tohu bohu. Se depois aí algum judeu ou pessoal aí hebraístas experientes quiser me corrigir na pronúncia das palavras em hebraico, fiquem à vontade. Eu não quero aqui pretender ser um especialista em hebraico. Para mim, isso é extremamente ferramental. E se alguém for um especialista, pode corrigir. A gente vai aprendendo com vocês também. Beleza? Mas essa ideia do sem forma e vazio, do tohu bohu, é uma expressão bíblica que aparece, por exemplo, lá no profeta Jeremias, para descrever a terra deixada desolada pelos exércitos inimigos que levaram Israel, Judá, para o cativeiro, e a terra então ficou vazia, ficou deserta, sem gente, sem população, toda destruída, toda caótica, toda desolada. Não é que em si ela descreva um estado de destruição, até pode ser, mas necessariamente não é a destruição.
ela tem a ver com o caos, a desorganização e com o estar deserto. Então o que Moisés está descrevendo é que ele está vendo uma massa de matéria que foi criada, que é a terra, e essa massa de matéria está na escuridão e é sem forma e vazia. Agora, de novo, quando você lê o relato, você está preocupado na sua visão de ciência, de cosmologia, de origem da Terra e tudo mais, mas lembre-se que você não pode ler a Bíblia com esse tipo de olhar, porque as pessoas que escreveram a Bíblia não estavam nem um pouco preocupadas com isso. Elas não estavam interessadas, nem tinham ideia desses nossos debates sobre ciência e religião. Então, qual é a intenção de Moisés ao descrever esse texto? Moisés está descrevendo aquilo que vai exatamente contra as mitologias da época dele. Então, o que as pessoas conheciam? Elas conheciam a origem dos deuses que brotaram do fundo das águas, como contava a mitologia egípcia, é principalmente isso que ele está combatendo. Ele está dizendo, olha, não tinha aí umas águas criadoras de um tipo de Deus. Pelo contrário, Deus é que criou tudo isso, e ele estava acima de tudo isso. Ele está respondendo aos egípcios, ele está contrariando os egípcios, ele está dizendo, olha, as águas não formaram o Deus solar como vocês ensinam. Ao contrário, Deus é que criou as águas e ele que vai organizar essas coisas todas. O mito egípcio, por exemplo, ele colocava a terra como sendo um deus chamado Geb e o céu como sendo uma deusa. Ele vai contrariar tudo isso. E quando você olha para o mito babilônico, ele tem muito a ver com essa questão das águas. Os babilônios acreditavam que havia um grande lençol de águas abaixo da terra, na base da terra, abaixo do mundo dos mortos, que era o Apsu, e esse já era um deus das águas doces, das águas profundas, de onde brotavam as águas dos poços. E havia também um outro deus, uma deusa, na verdade, Tiamat, que era dos oceanos. O que Moisés está fazendo é dizer o seguinte, olha, tinha águas, tinha trevas, mas tudo isso aí era sem forma e vazio. Quando ele diz vazio, ele está dizendo, olha, não tinha vida nenhuma, isso aí não eram deuses, isso não tinha poder nenhum. Então Moisés está escrevendo e está contrariando os relatos, ele está consertando a visão de origem dos relatos pagãos. Beleza? Nós não vamos falar nesse episódio sobre idade do universo, idade da Terra e essas dúvidas, elas vão ficar para um próximo episódio, onde a gente vai trabalhar um pouquinho as dúvidas sobre cronologia e tudo mais. Por enquanto nos interessa aqui o relato de Gênesis 1 e os próximos versos aí depois do verso 1 e entender como é que eles se relacionavam com a teologia. Então, uma outra pergunta que fizeram é se só havia água salgada no início, se essa água aí descrita era água salgada. Esse tipo de coisa nós não temos a menor ideia. Por quê? Porque a teologia ela trabalha com revelação. Não está no texto bíblico, a gente não sabe responder, nós não temos ideia. E aí você tem uma próxima questão bem interessante que o pessoal pergunta, que é o seguinte: a Terra, muita gente, essa foi uma das perguntas mais feitas, a Terra existia em estado caótico antes da semana da criação? E perguntaram muito, olha, a Terra existia de uma maneira e aí veio a queda dos anjos e destruiu os dinossauros e depois daí Deus começou a criar a semana literal. Então está muito agora na perspectiva essa pergunta, muitos estão assistindo aí as imagens da novela que vai ser lançada, eu não sei se você está ouvindo esse podcast, provavelmente a novela aí sobre Gênesis já começou, não sei, não vi a novela, mas vamos comentar um pouquinho das teorias que tem, se existia uma terra caótica antes e depois foi feita uma criação, e qual é a visão que nós temos a respeito da relação do verso 1 com os 7 dias da criação descritos também no capítulo 1. Ok? Então, existem aqui algumas teorias. Eu vou colocar para vocês pelo menos 5 interpretações diferentes sobre essa questão do tempo entre a criação que existem por aí entre os teólogos. Você pode acreditar naquela que você achar por bem, conforme a sua consciência. Eu vou mostrar todas elas para você e depois eu vou dizer aqui mais eu me sinto familiarizado. Ok? Mas quando eu me digo familiarizado, quer dizer que eu estou aberto
a ser corrigido ou até conhecer um pouco mais e aprender um pouco mais, talvez até mudar de opinião. Então vamos lá. A primeira é a seguinte. A primeira é que Gênesis capítulo 1, verso 1 seria apenas um título ou um resumo do que vai ser apresentado nos versos seguintes, lá depois do verso 3 em diante, ou da criação da luz em diante. Mas nesse caso, nessa interpretação, não se sabe quando foram criados os céus e a terra. Eu tenho um pouco de dificuldade com isso, porque a gente tem que primeiramente admitir que céus e terra foram criados. Eles não existiram sempre, porque essa é a visão que os pagãos tinham, que o universo era eterno. Tanto a Bíblia vai apresentar que Deus fez céus e terras, todas as coisas, quanto a ciência vai dizer que o universo ele teve uma origem, ok? Não vamos entrar agora na teoria científica, não é o nosso interesse nesse momento. A segunda interpretação que existe por aí, chamada por alguns de criacionismo tradicional, era aquela mais antiga, que era defendida por Calvino, por Lutero, na qual Gênesis 1, verso 1 é parte do primeiro dia da criação. E por que eles entendiam dessa maneira? Porque eles olhavam, é um princípio muito legal de teologia protestante, que Lutero e Calvino tinham, que é buscar a resposta dentro do próprio texto bíblico. Então eles olhavam para Êxodo capítulo 20, e eles olhavam ali para o mandamento do sábado, que diz assim, em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. Está aqui de novo a expressão céus e terra. Então, Êxodo capítulo 20, verso 1, está dizendo que o planeta, os céus e terra, mencionado lá no Gênesis 1, verso 1, foi feito dentro dos 6 dias de criação. E aí o texto continua dizendo que fez a terra e tudo que neles há. Então, esse tudo incluiria, do ponto de vista tradicional, a matéria do qual o planeta foi criado. Nesse caso, existe a ideia de que o universo até poderia ser antigo, não se está discutindo aqui o universo, não se está falando da criação do universo, mas a Terra seria jovem. Uma terceira maneira de interpretar o texto já é de evangélicos, principalmente evangélicos de um período mais contemporâneo. Esse pessoal vai ver que a criação do universo e da Terra ocorreu toda no primeiro dia há alguns milhares de anos. Você tem aí um pessoal do criacionismo como o Institute Creation Research ou a organização Answers in Genesis. Esse pessoal acredita no universo jovem e na Terra jovem. Você tem essa tese muito defendida, principalmente por aquela turma das igrejas do cinturão da Bíblia no sul dos Estados Unidos, igrejas batistas, metodistas, bem tradicionais, e tem também seus representantes aqui no Brasil. Criacionistas, alguns deles vão nessa linha, mas não todos, ok? Lembrando que esse nosso podcast aqui, ele não é um comentário de criacionismo. Nós não estamos aqui interessados em defender um viés ou uma maneira criacionista ou evolucionista, nenhum dos dois. A nossa preocupação aqui é uma leitura teológica de como o texto bíblico foi entendido pelo seu autor para o seu público-alvo e como nós hoje podemos, de maneira fiel, entender o texto bíblico a despeito de qualquer outra coisa. Tá bom? Existe então uma quarta forma de interpretar, que é chamada de intervalo de ruína e restauração. Também ficou muito famosa entre muitos evangélicos, protestantes, inclusive católicos. Algumas bíblias de referência traziam essa visão, essa ideia. E essa ideia do intervalo de ruína e restauração é aquela na qual existia um universo antigo, Deus criou num tempo remoto e deixou por si se organizando, e a evolução aconteceu em muitos lugares, inclusive aí na Terra. E quando essa teoria foi lançada, muitos evolucionistas ali, especialmente nos dias de Darwin, que eram cristãos, e existe uma ala muito grande de evolucionistas cristãos ou de evolucionistas judeus, eles abraçaram essa ideia. Então muitos deles entendem que os animais do passado, como dinossauros e outros, eles enfrentaram uma ruína, uma destruição, um caos,
Muitas das variantes dessa teoria vão colocar de que esse caos, essa ruína, teria sido ocasionada pela queda de Lúcifer e os anjos rebeldes que caíram na Terra. Então, nesse caso, o universo seria antigo, a Terra seria antiga e poderia ter evoluído até ser destruída por caos. E depois desse caos é que Deus vem a criar. O problema disso é o seguinte: entre as várias questões teológicas que surgem com o problema da morte, do sofrimento entre a vida animal aqui nesta terra, antes da criação, antes do Jardim do Éden, antes da queda de Adão e Eva, entre os vários problemas que surgem, a gente pode pensar um pouquinho na ideologia que está por trás disso, de tentar acomodar uma visão moderna de evolução, de ciência e tudo mais, com o texto bíblico, mas ele enfrenta grandes problemas. E esses problemas são tanto do lado da ciência quanto do lado da Bíblia. Do lado da ciência, você tem, obviamente, no registro fóssil, isso é inegável, você tem marcas de eventos de extinção e eles não têm nada a ver com a queda de anjos. Tem a ver com queda de pedras, de bólidos espaciais, de meteoros. Ele tem a ver com questões climáticas, sobre coisas que aconteceram no passado da Terra, com eventos cataclísmicos que ocorreram no passado da Terra. Então não tem nada a ver com anjos. Nós temos evidências geológicas, nós temos evidências naturais para o que aconteceu. Não tem nada a ver com um aspecto de seres espirituais que foram lançados, caíram e explodiram aqui na Terra. Então é muito difícil, muito complicado. É uma união, um casamento aí de duas teorias que não se fecham. Do outro lado, do lado teológico, você tem uma série de problemas. Porque o texto, ele diz assim que a Terra, quando Deus começou a criar e fazer ali a criação dos 7 dias, e disse haja luz e tudo mais, ele vai dizer que a Terra era sem forma e vazia, que a Terra estava em trevas. Ele vai descrever o posicionamento ou a criação do Sol logo depois. Como é que vai ter uma vida na Terra antes? Onde é que estava o Sol nesse momento? Esses dinossauros, essas criaturas precisavam de Sol. Então tem uma série de coisas que não fecha entre uma e outra e são incompatíveis. Bom, finalmente, a última interpretação que eu vou apresentar agora não é a única que é possível de estar certa, mas é a que me satisfaz mais. A gente chama de intervalo passivo, que quer dizer o quê? Quer dizer que Deus criou os céus e a terra, mas a gente, numa compreensão moderna, pode entender que céus e terra também pode fazer uma referência ao universo. Então Deus criou o universo num passado distante e ele criou esse universo com a possibilidade dele se desenvolver de forma cósmica. E aqui eu vou fazer um parêntese. Não confunda a evolução darwiniana das espécies se transformando de um ancestral comum na variedade de espécies. Não confunda a evolução darwiniana da vida com o desenvolvimento cósmico, ou como alguns cientistas vão chamar de evolução cósmica. Okay? Não confunda uma coisa e outra. Deus pode perfeitamente ter criado as coisas inanimadas, estrelas, planetas, e os deixou por si desenvolvendo-se e seguindo ciclos e leis naturais da gravidade e assim por diante. Por que pode ter feito isso? Porque Deus faz dessa maneira. Se você olhar, por exemplo, para a chuva, como é que chove? Acho que qualquer um de nós conhece, passou pela escola e estudou o ciclo da água, o ciclo da chuva. E é muito simples de entender, né? Você tem ali a água nos lagos, nos mares, ao calor do sol, há uma evaporação, há uma condensação e finalmente as nuvens elas se transformam em chuva, caem de volta. E isso tudo acontece por leis naturais, com um ciclo natural. Quando você vai para a Bíblia e você se pergunta como é que chove, na Bíblia, a Bíblia vai ser muito clara dizendo que Deus envia as chuvas. Em todos os textos da Bíblia, no Antigo Testamento, o povo, quando está esperando por chuvas, é Deus quem envia as chuvas. Você pega a história de Elias contra os profetas de Baal, tem a grande seca, daí ele ora, ele pede a Deus e Deus envia a chuva.
Agora, como é que Deus envia a chuva? Isso todos nós sabemos que existe um ciclo na natureza. Deus pode, com sua providência, cuidar dessas leis da natureza, desse ciclo, mas ela acontece de uma forma natural. Não existe aí uma mágica feita por Deus. Acontece com processos naturais. A mesma coisa é o entendimento de como o universo se desenvolve. Existem estrelas que nascem, estrelas que passam por ciclos, que explodem, existem planetas que são formados, e tudo isso obedece uma série de leis naturais semelhante ao que Deus estabeleceu para a chuva, para o ciclo da água. O que não quer dizer, por seguir um rumo, um curso natural, não quer dizer de que Deus não cria estrelas, planetas, sistemas. Não quer dizer que Deus não faça as coisas num nível cósmico, assim como ele envia a chuva. Você me entendeu? Então, num primeiro momento da criação, que pode perfeitamente ser antiguíssimo, sei lá, milhões, bilhões de anos, isso aí depois são os instrumentos da ciência que vão mensurar e que vão opinar a respeito disso. Em algum momento pode ter sido criado o universo. O como que ele foi criado, se foi com o Big Bang, se não foi, se o Big Bang é uma teoria herege ou não é, nós temos muita ignorância por parte, inclusive, de nós cristãos. A gente coloca tudo num pacote só, como teoria da evolução de Darwin, coisas que não tem nada a ver com Darwin e que nem sequer contrariam a palavra de Deus. Então eu desafiaria você aí no nosso canal, aí no YouTube, tem uma série chamada Deus lá em playlists. Procure um vídeo chamado Deus, a cosmologia e o multiverso. Assista esse vídeo que ele discute amplamente essa questão de Deus como criador, a teoria do Big Bang e multiversos e outras coisas mais. Muito bem, mas na visão, na interpretação de Gênesis 1 do intervalo passivo, o universo então é antigo e a Terra, ela pode ser também antiga, ela estava ali de uma forma caótica, ela foi desenvolvida tohu bohu, sem forma e vazia, mas era um planeta desolado, um planeta que não tinha nada, que estava sem vida e que estava no escuro, aparentemente pelo que o texto descreve, uma forma de caos aquoso, e então Deus começa em algum momento a dar forma para condições de vida para esse planeta no que a gente vai chamar de os 7 dias literais da criação. E depois a gente vai ver por que esses dias são literais e não grandes períodos de eras e não uma forma simbólica. Então, neste caso, a Terra e o universo eles podem ser antigos, mas a criação ela acontece muito tempo depois, em dias literais, e dá condições à vida. Existe algum texto da Bíblia que eu possa me apoiar? Sim, existe, e é por isso que eu acho essa teoria muito mais simpática. Na minha visão, ela se ajusta melhor com o entendimento da ciência e ela se ajusta perfeitamente com o todo da teologia bíblica. Por exemplo, nós temos um livro na Bíblia que é conhecido como o livro irmão do livro de Gênesis. É o livro de Jó, que segundo a tradição também é autoria de Moisés. E o livro de Jó tem muita coisa sobre a natureza e sobre a criação. Ele debate muito isso. E o livro de Jó, ele rasga as cortinas do invisível e mostra um universo que nós não enxergamos, onde existem anjos e onde existe também Satanás, o inimigo. E é interessante que nesse universo que nós não vemos, lá no capítulo 38, quando Deus aparece para Jó, ele começa a desafiar a sabedoria de Jó e começa a fazer perguntas sobre a criação do mundo, dizendo assim, tipo, ô Jó, você quer ser sábio, você está aí querendo me questionar, mas meu amigo, você não tem experiência, você nasceu ontem, onde é que você estava quando eu fiz a terra? E ele começa a descrever numa linguagem poética maravilhosa, ele diz assim, onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento. Quem lhes pôs medidas, se é que sabes? Ou quem estendeu sobre elas o cordel? Veja, isso aqui é uma linguagem poética, não quer dizer que Deus tem um cordel que fica medindo o tamanho do planeta. Obviamente você entendeu isso. Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem lhes assentou a pedra angular?
Da mesma forma como Deus não precisa ter um cordel literal, a terra não tem uma pedra angular literal. E aí ele vai dizer assim: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam. Ora, estrelas não cantam. Então aqui ele está usando uma linguagem poética e vamos ver de quem ele está se referindo. Quando as estrelas da alva alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Ou seja, Jó 38 está dizendo que quando Deus estava criando os céus e a terra, o planeta Terra, quando ele estava lançando os fundamentos da terra, quando ele está fazendo a semana literal da criação descrita em Gênesis 1, já existiam anjos e já existiam mundos. E você tem que ter um tempo para ter ocorrido a rebelião de Satanás, a expulsão dele do céu, para que ele venha em algum momento e seja o tentador no jardim do Éden. Então o universo tem que ser muito antigo, para ter tido tempo de ter todo esse questionamento sobre o caráter de Deus, para ter tido tempo de ter toda a rebelião de Satanás. Simplesmente Deus não chegou e expulsou Satanás do céu. A história não tem assim uma descrição tão grande, mas pelos atos de Deus, é só olhar para essa história do ser humano. Quantos séculos e milênios nós estamos aqui vendo o drama do pecado, da salvação ser desenvolvido, até que o homem tenha clareza do que Deus está fazendo. Quanto tempo demorou para que, desde que o homem pecou, Deus enviasse seu filho e ele nascesse nessa terra? Demorou muito. Assim também a questão da rebelião de Lúcifer não é uma coisa que assim foi num instante, na mesma semana, no mesmo dia foi resolvido. A gente tem que supor pelas características do que nós vemos do trato de Deus com o ser humano, que o mesmo ocorreu com os anjos. Então existe um período vastíssimo de tempo em que já existiam anjos, e talvez até mais do que anjos. Fala aqui de todos os filhos de Deus, todos é a totalidade. Deus pode inclusive ter criado outros planetas como o nosso, com outros seres inteligentes como nós, sei lá como eles são ou como deveriam se parecer, mas eles têm um contato, uma revelação de Deus, eles não foram vítimas do pecado e eles têm uma existência. E diz assim que eles viram quando o nosso planeta foi criado e eles se alegraram pela criação do nosso planeta e da nossa raça. Eles rejubilaram, eles cantaram e os anjos cantaram. Ainda que a gente entenda que só existiam anjos, tem que existir um universo para esses anjos estarem em algum espaço-tempo, em alguma coisa, nem que seja um tipo de dimensão, mas eles não são seres eternos, eles têm que ter sido criados em algum momento, eles são seres finitos, eles não são seres que estão em todos os lugares ao mesmo tempo. Por lógica, então tem que ter Deus criado um universo antes de criar o planeta Terra, ok? Então, aí fica claro o porquê que eu entendo que a melhor forma de interpretar Gênesis 1 e os próximos versos aí é a teoria ou a interpretação do intervalo passivo. Deus criou o universo num tempo remoto, provavelmente a Terra foi se desenvolvendo sem forma e vazia, ficou uma massa informe, e aí na semana literal da criação, Deus chega para operar uma terraformação. Só para concluir aqui essa parte, e a gente fechar esse episódio aqui do podcast, a Terra sem forma e vazia, esse tohu bohu, ele me faz pensar muito nos outros planetas que a gente tem aqui ao redor do nosso planeta. Por exemplo, tudo que a gente sabe por sondas que foram enviadas ao planeta Marte é que Marte é um lugar vazio, desolado, desértico, escabroso, com penhascos, com rochedos, com areia, desertos. Ele é sem forma e vazio. Ele é tohu bohu. Tem algumas diferenças, mas essa ideia de um planeta que está inabitável, um planeta que não tem capacidade para vida e que de repente Deus chega e começa a dar forma, a terra formar. A essa altura, você vai se perguntar assim, escuta, mas isso aí pode ser tudo harmonizado com a ciência, Deus criando em 7 dias? Olha, Deus tem poder para criar em um único dia se quiser. E tem poder para criar em 7 dias se quiser. E tem poder para criar em milênios se quiser. Deus tem poder de tudo.
Deus tem poder, inclusive, de caminhar sobre as águas e dizer para Pedro assim, olha, vem, caminha sobre as águas. Deus tem poder para abrir as águas, como ele fez com Moisés e com o povo. A questão não é se você acredita em milagres ou se acredita no poder de Deus sobre os elementos da natureza. A questão é se você acredita no maior de todos os milagres. Se você acredita na existência de um Deus que nos ama, que nos criou e que se preocupa por todos nós. Porque se Deus existe, todas as coisas são possíveis. E aquilo que, de repente, nós entendemos da ciência e aquilo que nós entendemos da religião, se elas não estão de acordo, nós temos que entender que a ciência é uma forma também pela qual Deus se revela na natureza. Mas a nossa compreensão da natureza, ela não é perfeita, porque a natureza está manchada pelo pecado e nossos sentidos estão manchados pelo pecado. E é por isso que nós necessitamos de uma revelação especial. E essa revelação especial é o que nos guia. E se em algum momento a revelação da natureza, a ciência, não está de acordo com a revelação da Bíblia, ou a gente não entendeu direito a Bíblia, ou a gente não entendeu direito a ciência, ou não entendemos nenhuma das duas, nem a ciência e nem a Bíblia, e precisamos ainda entender melhor. O fato é que em algum momento elas se harmonizam à medida que nós adquirimos mais conhecimento. Lembre-se, passarão os céus e a terra, as minhas palavras não passarão, disse Jesus.